Bom dia, bom dia, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma semana se inicia, mais um dia, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, amém. Palavra de Deus hoje, João 10, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Aqui está falando de Jesus. Aqui está falando que Jesus, ele entra pela porta do nosso coração. Quando abrimos a porta, quando permitimos que Jesus entre em nossa vida, ele nos guia, ele nos chama pelo nosso nome, ele conhece cada um e a gente conhece a voz de Deus, a voz de Jesus, e ele nos chama pelo nosso nome e vai nos conduzindo para fora do pecado, para fora daquilo que nos prende, daquilo que tenta nos parar. É Jesus, ele chama por cada um de nós, ele chama pelo nome. Se não abrirmos a porta, ele não entra, porque o que entra sem bater a porta, que entra como ladrão, né, e salteador, este é o inimigo, ele que entra em nossa vida, ele apronta todas as coisas em nossa vida sem pedir permissão, sem nada, e a gente não conhece a voz dele. A gente não conhece, mas ele entra e tenta estragar tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Ele tenta estragar, ele tenta destruir, ele usa de maneiras sórdidas, porque ele não é bom e ele não pede permissão. Ele simplesmente vai agindo, usando pessoas e pessoas para fazer mal, para fazer discórdia, para fazer maldades e enganos. Mas Jesus não. Jesus, ele entra pela porta. Quando essa está aberta, ele entra pela porta. Ele entra se permitir. Ele entra e as pessoas que são suas ovelhas, elas ouvem a voz de Jesus. Ela aceita o que Jesus, né, quer. Quando Jesus chama, quando Jesus fala, quando Jesus, ou seja, Deus, né, ele fala com a gente ouve quando é ovelha. Quando a gente é obediente à palavra, quando a gente quer fazer o que é certo, a gente escuta a voz de Deus. A voz de Deus é mais alta. A voz de Deus, ela fica falando em nossa mente o que é certo, o que é errado. Ela fica falando, não faz isso, não vai dar certo. Ou vai, não pare, continue, não desista. Isso é a voz de Deus falando ao meu e ao seu coração. Por isso, temos que estar sempre como ovelhas, sempre na presença do nosso pastor, ouvindo a voz quando ele chamar, porque ele conduz ao caminho certo. É Jesus quem nos leva para a salvação, ele que nos foi preparar lugar. É Jesus, não há outro. Então, se você ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, este é o momento. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Deixa Ele ser o seu pastor. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te tirar de todo o lamaçal do pecado. Porque Ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para nos dar vitória, para nos dar a graça. E as promessas de Deus só vão se cumprir quando formos obedientes à palavra. Não adianta ter promessa e não ter obediência. Tem que ter as duas coisas, a promessa e a obediência. Aí na hora que a gente menos espera, a palavra se cumpre. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta hora mais uma vez aqui estamos na Tua presença para Te louvar, Te engrandecer, Te adorar. Deus, obrigado.
porque até que o Senhor tenha nos ajudado, nos sustentado, nos guardado, nos protegido. Obrigado, meu Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és único, Senhor, Deus de poder, Deus de graça, que nós possamos ouvir a Sua voz, a voz do pastor que nos conduz. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai, Senhor querido, colocando o nome no livro da vida daqueles que estão Te aceitando agora, Pai, como único, suficiente Salvador. Deus, entra nas vidas, trabalha, muda, Senhor, todas as circunstâncias, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo, Senhor querido, que conduz à perdição, que o Senhor venha transformar, Senhor, em bênção, obediência, restituição, restauração, renovo. Transforma, Pai, transforma tudo em coisas boas, transforma as pessoas, cura as feridas, cura, Senhor querido, de todo mal, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu entrego mais uma vez cada um nas Tuas mãos nesse dia, cada família sendo representada, cada alma, Senhor, sendo colocada em Tua presença, Senhor querido, através dessa oração. Que o Senhor venha, Pai, ir de encontro a cada um, curando, sarando, restaurando, reconciliando. Pai querido, em nome de Jesus, restitui, em nome de Jesus, cada coisa quebrada, cada coisa boa, Senhor, que foi destruída. Restitui, Senhor, restitui a fé, restitui o amor, a esperança, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu entrego todos nas Tuas mãos mais uma vez e já Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, por todas as promessas. Amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Tenham todos um ótimo dia na presença do nosso Deus. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.